Gugu aqui. Eu vou pedir uma coisa pra vocês. Do fundo do meu coração, com toda a humildade, assistam esse vídeo até o final. Eu nunca peço nada pra vocês. Nunca peço nada. O máximo que eu peço pra vocês é se inscrever no canal e deixar o like e tudo. Mas assim, eu não peço nada. Assistam esse vídeo até o final. Quiser me xingar no comentário, me mandar pra onde vocês quiserem, vocês podem fazer isso. Podem me xingar à vontade no comentário, mas assistam até o final. Olha aqui. Agora são exatamente 3 horas e 7 minutos da madrugada de domingo para segunda. Eu tô naquelas minhas coisas de Fluminense, não consigo dormir e já estava deitado na cama, tentando dormir, levantei da cama, coloquei a blusa de moletom que eu tava ali, eu tava numa festa junina aqui na rua, aqui no bairro, coloquei a blusa e vim aqui pra área para poder conversar com vocês, para poder, pro meu coração falar com vocês, porque se eu não fizer isso eu não vou dormir, vai dar 5 da manhã, 6 da manhã e aquilo vai estar martelando na minha cabeça. Olha só, tudo que eu penso a Deus é para me iluminar agora na hora de eu conversar com vocês aqui, para eu poder falar justamente aquilo que eu tô sentindo. Eu sempre consigo, né? Mas para sair redondinho, porque eu não gravo vídeo 2 vezes, eu só gravo vídeo uma vez. Do jeito que sai, é que fica. Não tem edição, não tem nada, vocês já me conhecem. Eu não sei nem editar vídeo, então aí que não tem como editar mesmo. Mas eu não gravo 2 vezes, eu gravo uma vez só e do jeito que ficou, ficou. Se porventura acontecer alguma coisa na hora do vídeo que eu não tô gostando, simplesmente eu paro de gravar e já era. Só amanhã que eu vou ver, aí amanhã eu já vou gravar outro tipo de vídeo, vem outra coisa na minha mente e aquele vídeo já foi. Só que esse vídeo é importante demais. É aqueles vídeos que eu julgo ser importante demais. Cara, é muito maneiro o Gugu dançando lá o Jackson 12, é muito maneiro o Gugu dançando a rampa, dançando o Gugu Benny, o Gugu do break. Esses vídeos engraçados, meu, eu sei. Vocês adoram, vocês amam, é engraçado pra caralho. Vocês vão lá no Instagram, sobretudo os vídeos estão postados lá no Instagram. Vocês amam, eu também adoro. Mas esse tipo de vídeo que eu vou gravar agora, ele tem que ser o mais importante. Esses tipos de vídeo, eles têm que ser o mais importante. E normalmente não é. Normalmente não é. Vocês assistem também tudo, mas o que vocês se amarram sempre é os vídeos engraçados. Eu sei que é legal e tudo, mas, cara, presta atenção nesse vídeo aqui. Sabe por quê? Porque eu tô ali pensando, eu tava ali matutando, pensando em tudo que tá acontecendo com o Fluminense e tal. Cara, eu não me permito aceitar que esse time do Fernando Diniz, ele é um fracasso, ele vai fracassar ou ele já é um fracasso. Meu irmão, eu não aceito essa porra. Eu não aceito, mas eu não aceito nem fudendo essa porra. E assim, e eu quero que vocês entendam e raciocinem comigo. E agora, que sim, tem 2 anos que eu tenho rede social, e antes, a vida toda, desde quando tem celular, todos os meus amigos ficam me ligando, me perguntando as coisas, tirando dúvida de alguma coisa da história, o que aconteceu no ano tal. Ah, porque tem um vascaíno aqui me falando isso, ah, porque tem um flamenguista aqui me falando isso. Desde quando eu me entendo por gente, todo mundo é assim. Antes, quando eu era moleque, o pessoal também me perguntava, porque sempre sabe que eu sempre soube que eu estudo a história do Fluminense, desde quando eu aprendi a ler. Eu só leio a respeito da história do Fluminense, estudo a história, a gente sabe bastante coisa. Nunca, nem perto de tudo, né? Mas a gente sabe bastante coisa de tanto estudar, de tanto ler. Ninguém é gênio, não. A gente lê 1, 2, 3, 4, 10 vezes, a gente aprende e aquilo não sai da nossa mente mais. E como adolescente, as pessoas me ligavam, pô, Gugu, o cara tá falando isso aqui, isso é verdade. Eu desmentia na hora e já mandava pra ele, não é por causa disso. Ficava gravando áudio de grupo em grupo, em um WhatsApp, no particular e por particular. E agora eu tenho a rede social, eu gravo um vídeo só e uma vez só eu atinjo todo mundo. Antigamente eu ficava o dia inteiro mandando mensagem pros outros, um monte de amigo perguntando e tal, e agora na internet é muito mais fácil. Cara, assim, não sei se vocês têm compreensão, se vocês têm... A palavra certa não é maldade, é conhecimento mesmo. Do tanto que esse clube é perseguido, do tanto que o Fluminense é perseguido, o tanto que as pessoas, tanto a mídia, canal de televisão, rádio, sempre foi assim, eles não querem o Fluminense bem, eles não querem ver o Fluminense campeão. Gugu, você tá de fanatismo e o cacete. Escuta o vídeo. Depois você julga. Primeiro você escuta, depois você julga. O que você julgar, tá julgado e acabou. Mas escuta, assiste e ouve o que eu tô falando. Eles escondem a vida toda.
eles escondem a história do Fluminense. Eles não querem que as pessoas conheçam a história do Fluminense. E com isso, com as pessoas não conhecendo a história do Fluminense, dá para eles poderem esconder tudo que o Fluminense tem. E nesses momentos de coisas atuais, eles ficam jogando uma pá de cal, uma pá de terra em cima do que o Fluminense está produzindo. E plantando as coisas. Quando esse time do Diniz, e eu falei alguns minutos atrás que eu não vou desistir desse time, que eu me recuso a largar pra lá, a achar que não vai dar certo. Não, vai dar certo essa porra. E por que vai dar certo? Eu vi ontem, quem não assistiu, assista. O podcast da Libertadores, a Libertadores tem um podcast. E acho que é um mês atrás, um mês e pouquinho atrás, eles entrevistaram o Fernando Diniz. Camarada, gente boa pra caramba, inclusive repórter. É conhecido, vocês vão conhecer. Entrevistou o Fernando Diniz. Assistam. Quem não assistiu, assista agora a entrevista do Fernando Diniz no podcast da Libertadores. E quem assistiu, assiste de novo, porque eu já tinha assistido, e assisti de novo. O Fernando Diniz conversando. Ele falando quem o momento que ele estava vivendo do Fluminense. O Fluminense estava voando, ganhando o River Plate, cacete, há um mês atrás, na ascensão total do dinizismo. Assistam de novo e tirem as suas conclusões agora. Fica muito claro a queda de rendimento que o Fluminense tem, sobretudo com os jogadores que machucou, todo lado esquerdo. Ali, inclusive nas oitavas de finais da Copa do Brasil, o Felipe Melo, o Alexander, o Marcelo, o Keno. O Diniz tem uma parte gigantesca de culpa, é claro que tem. Só que ele só inventou, criou outro sistema, tirou os 3 atacantes para povoar o meio do campo devido a esses jogadores que se machucaram. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Ele tem culpa pra cacete, porque machucou, ele tinha que ter mantido o mesmo esquema, só substituído os jogadores, mas ele quis inventar e, porra, toda essa coisa que a gente sabe, Alexandre Jesus, do cacete e tal. Mas o fato só começou com os desfalques. Se não tivesse os desfalques, se ninguém tivesse machucado, ele ia manter aquele clube, o time naturalmente, e as coisas iam acontecer do jeito que estava vindo acontecendo já há meses e mais meses, desde o início, desde do chocolate em cima do Flamengo na final e tudo. E assim, tudo que as pessoas vêm plantando, toda a maldade que as pessoas vêm plantando do Fluminense, a respeito de, tá com salário atrasado, não tá nada. O Fluminense, quando atrasa salário, aí são dias. O Fluminense tá mantendo em dia o salário, todo salário em dia. Porque tem o Fernando Diniz perdeu o vestiário. Porra nenhuma. Todo mundo que trabalha no clube fala que o ambiente continua sendo o melhor. Todo mundo ama o Diniz, os jogadores são uma família. Teve, inclusive, no sábado, teve o aniversário do Felipe Melo, foram vários jogadores do Fluminense no aniversário de 40 anos do Felipe Melo e tudo. Os jogadores saem com as suas esposas, o Cano é muito amigo do Paulo Henrique Ganso, as esposas são amigas, os caras saem o tempo todo, saem pra ir pizzaria, 6, 7, 8, 9 casais. Então, assim, o ambiente é maravilhoso. A família Diniz ali, vamos dizer assim, é maravilhosa. Não tem racha nenhum, não tem problema nenhum. O Diniz não perdeu vestiário nenhum. Quando você vê o Diniz xingando no campo, porque já é uma coisa do cara. O cara trata todo mundo como filho. O cara trata todo mundo, o cara se dedica ao máximo. O treinamento as pessoas no clube, todas garantem que o Diniz trabalha à exaustão. Trabalha muito. Muita coisa. O cara é perfeccionista, o cara quer que saia tudo certo. Tanto é que todos os jogadores sempre elogiam ele, falam que o Diniz é um pai. O próprio Bruno Guimarães esteve nas Laranjeiras para fazer um treinamento, falou a mesma coisa. Vários jogadores elogiam o Diniz nesse sentido. As pessoas, elas são maldosas. E é isso que vocês têm que entender. Eles querem, de toda forma, destruir o que o Fluminense vem construindo. Desde o chocolate contra o Flamengo, desde os 5 no River Plate, 3 no Sport Cristal, 4 no Flamengo, 3 no Paysandu aqui, 3 no Paysandu, em todas as competições, goleada pra tudo quanto é lado, 7 no Volta. Mas é o Volta Redonda, não interessa. 7 é muito diferente. Então, assim, que diria o Botafogo. Eu não queria brincar, mas acabei brincando. Eu não quero brincar, eu quero falar sério aqui. Isso, eles querem acabar com essa porra. Sempre quiseram acabar com essa porra. Eles não querem o dinizismo, porque não ganha. Ganhou a Guanabara. Não, porque a Guanabara é turno. Mas tinha, então, 60, 70 mil otários do Maracanã, não sei o que tava fazendo lá. Foi só Guanabara. E quando ganha o Carioca, pronto, mas é só o Carioca. O que vocês têm que entender? Que sempre eles vão querer desmerecer o Fluminense. Sempre.
Sempre foi assim. A grande mídia, os clubes rivais sempre vão querer desmerecer o Fluminense Futebol Clube. Agora eles estão querendo, porque eles ganharam, depois de 200 jogos aí, sei lá, 14 jogos, o Fluminense ganhou 7, 8 jogos, os caras ganharam 2 jogos, empatou 2, o Flamengo ganhou o terceiro jogo do Fluminense nesse universo de todos esses jogos, ganhou a oitava de final na Copa do Brasil. Eles querem convencer que isso é mais importante do que um título. Que o Carioca não vale nada. Então tem que decidir. Então por que todo mundo tem camisa do Pet, número 43, seu gol em cima do Vasco, aos 43 no Carioca? Por que o torcedor do Flamengo, quando fala, uma das maiores emoções que teve no estádio, não, a maior emoção foi o gol do Pet, quanto vale? Tem que decidir, vale ou não vale? Ou só vale quanto ganha? Porque só vale quanto ganha. A Guanabara não vale nada, mas quando eles ganharam do Boa Vista, num sábado, com o gol do Ronaldinho Gaúcho em 2011, eles pararam o Rio de Janeiro. Guanabara. Porque o Ronaldinho Gaúcho fez um golado, não sei o quê, e aí virou o Rio de Janeiro e tudo. Quando eles ganham, vale. Cara, o estadual é sempre a mesma coisa. Quando o time ganha, eles falam que vale. Quando perde, eles não querem que vale nada. Não, porque não vale nada, então por que o Renato Maurício Prado estava dando chilique na televisão? Porque era a única chance que o Flamengo tinha aí de ser tetracampeão carioca, coisa que o Fluminense é, tetracampeão carioca, 1906, 7, 8 e 9. Eles também queriam ser tetra e perderam do Fluminense, ficaram sem tetra e deu chilique. Deu chilique, o Fluminense meteu aí, já tinha, o ano passado, o Cano já metido gol neles, foi 2-0, caralho, o Fluminense campeão, agora bicampeão, eles são bivistas. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é que eles vão criar, eles vão inventar o tempo inteiro coisas para poder denegrir o Fluminense, para poder diminuir o Fluminense. Nada nosso ele vale. Eles não querem, eles escondem, omitem a história de todos vocês. Omitem a história de todos vocês. Eles querem falar a respeito que o Fluminense é um clube racista. A gente já falou a respeito do tema 200 vezes. Fluminense, Alfredo Guimarães, um primeiro negro aí no... Você vê, olha só, uma coisa interessante também. Você já estava vendo um humorista? Continua assistindo o vídeo que vocês não vão se arrepender. Vocês já ouviram um humorista aí, um humorista vascaíno? Inclusive eu gosto dele, não tô lembrando o nome dele aqui não, mas eu gosto dele, cara engraçado, divertido. O cara falando, porque eu sou vascaíno, tudo. O cara queria fazer uma piada com o Vasco. Até sacaria no Vasco, mas ele fala assim... não, cara, eu sou vascaíno e tudo, e ele negro. Sou vascaíno e tudo, o Vasco, é o primeiro clube a admitir negros no futebol e tudo. Você vê como é que são as coisas. Eles criam a mentira e eles mesmos acreditam na mentira e aquela mentira ela se perpetua. Você vai na rua, numa roda de boutique, todo mundo fala, não, o primeiro jogador negro, o Vasco foi o primeiro time que teve jogador negro. Da onde tiraram isso? Da onde? O primeiro jogador negro... Em 1900, que foi o ano de fundação da Ponte Preta, já tinha um jogador que chama Miguel, negro. Ele foi jogador da Ponte Preta, foi dirigente, foi um dos fundadores da Ponte Preta, em 1900, Miguel. Em 1904, Joaquim Prado jogava no Paulistano. Joaquim Prado jogava no Paulistano, negro. Jogava no Paulistano, em 1904. Então, em 1900 já tinha o Miguel na Ponte Preta, em 1904 tinha Joaquim Prado na Ponte Preta. Em 1905 tinha o Carregal. Carregal era o jogador do Bangu. Então, no Rio de Janeiro, nem se eles quiserem falar que é no Rio de Janeiro, nem do Rio de Janeiro foi o primeiro. Porque o Bangu, com Carregal, o nome do jogador Carregal, em 1905 já tinha um atleta negro no Bangu, que era uma fábrica de têxtil, né? Uma fábrica têxtil em Bangu, né? Em Bangu. Já tinha esse jogador Carregal. Era negro, já jogava no Bangu e não foi no Vasco. O Fluminense em 1910 tinha Alfredo Guimarães. Alfredo Guimarães é atleta negro do Fluminense. O primeiro atleta do Fluminense negro foi em 1910. A sessão de futebol no Vasco ela só começou em 1915. Um clube de origem portuguesa também. Lusitânia, o nome. Lusitânia, o nome desse clube. Em 1915. Juntou com o Vasco da Gama e fez a sessão do futebol do Vasco da Gama em 1915. Não tô falando mal do Vasco aqui não, tá? Pelo amor de Deus, máximo respeito à instituição do Vasco, do Botafogo. Estou falando a verdade dos fatos. O Vasco começou em 1915 no futebol. No futebol, 1915, né? O Flamengo em 1912. O Botafogo começou o futebol em 1904, quando teve a fusão com o Clube de Regatas, o Botafogo foi em 1942, Botafogo em 4, Fluminense em 1902. Fluminense é o pioneiro, Fluminense que teve a ideia, Fluminense que difundiu, Fluminense que acreditou no esporte, Fluminense que teve o primeiro estádio de concreto da América Latina em 1919, depois das reformas, mas no campo da Guanabara, que foi um dos primeiros campos do Rio de Janeiro para a prática de futebol, em 1904, nem o Botafogo, quando o Botafogo foi fundado ali em 1904, no mesmo ano, o Fluminense já jogava no campo da Guanabara, desde 1904. O Fluminense já jogava no campo da Guanabara, né?
A primeira reforma de arquibancada foi em 1905, depois teve uma outra reforma em 1915 de arquibancada. E o estádio concreto foi em 1919. Então, assim, o Fluminense é o pioneiro, o Fluminense que teve a ideia. Eles só acompanharam, entendeu? A ideia, né, a primeira Liga Metropolitana de Esportes Terrestres, foi o Fluminense que ajudou a fundar em 1905, né? O primeiro campeonato carioca que existiu foi em 1906, vencido pelo Fluminense. O inglês Francis Walter, que era presidente do Fluminense, né? Era presidente da Liga Metropolitana de Esportes Terrestres, era o goleiro do Fluminense, inclusive, era presidente da Liga, foi goleiro do Fluminense, e o primeiro título do Fluminense em 1906, o inglês Francis Walter. Então, assim, eles escondem tudo isso, para ninguém saber do pioneirismo, para ninguém poder dar valor que o Fluminense merece, né? E o Vasco começou em 1916, na terceira divisão do Campeonato Carioca. Só em 1922 que foi ganhar a terceira divisão, ganhou a segunda divisão em 1922 e em 1923 que veio para a primeira divisão. E foi campeão na primeira participação em 1923. Mas o Vasco começou só em 16, só em 1916. Tá? Inclusive no primeiro jogo perdeu de 10-0, é a verdade. Primeiro jogo do Vasco de futebol perdeu de 10-0. Então, assim, vem essa mentira do negro e todo mundo vai repetindo, todo mundo vai falando, vira uma verdade. E ninguém procura saber. Ninguém tá nem aí para isso. As pessoas não procuram saber, as pessoas não querem entender da onde que veio. Quando o Fluminense ele tá indo bem, as pessoas começam a resgatar as coisas. De Série B, a gente tem que explicar de 1996, que o Fluminense caiu, e por que tinha que pagar a Série B, mas por quê? Aí a gente tem que explicar do Alibe do Corinthians, com o Petralha do Atlético Paranaense, o escândalo do 1-0-0, pegaram simplesmente ligações, presidente da comissão de arbitragem, Ives Mendes, pegaram ligações combinando resultados. O Fluminense não jogou porque o Atlético Paranaense e o Corinthians ia cair, por conta de esquema com o árbitro. Vide Flamengo, os cantos da papeleta amarela do Flamengo em 86, também que ninguém fala. Então, assim, para eles não caírem, não cai ninguém. O Corinthians e o Atlético Paranaense tinha que ser banido do esporte, banido. Escândalo de compra de árbitro, pelo amor de Deus. Então, aí o Fluminense tem que justificar, o Fluminense tem que falar. E por que eu tô falando essas coisas todas aqui para vocês? Para vocês entenderem que o momento que a gente vive, o momento mágico que o Fluminense vem vivendo aí, desde o ano passado, e final do ano passado, com dinizismo e tal, chegando esse ano, todos os jogos que o Fluminense vem fazendo, a humilhação que o Flamengo passou com o Fluminense na final do Carioca, eles não querem o Fluminense bem. E depois que o Fluminense teve essa queda nesses 7 jogos e tudo, eles massacram o Fluminense na grande mídia o tempo inteiro, que o dinizismo acabou. Cadê o dinizismo? Você olha, tudo quanto é programa de televisão, é isso. O tempo inteiro massacrando o Fluminense. Não querendo que o Fluminense prospere. E não só massacrando com verdades, do que o Fernando Diniz realmente inventou, alguma coisa ou outra. Teve vários jogos que foi muito mal e tudo. Mas eles vêm com a inverdade. Ele vem com problema de vestiário, que o Fernando Diniz se perdeu, o Fluminense se perdeu, que o torcedor não acredita mais, para poder desestimular a gente, para a gente deixar de apoiar, para a gente deixar de acreditar. O que a gente viveu no início do ano não foi um sonho. Os 5 no River Plate, isso não foi um sonho, isso aconteceu de verdade. O Fluminense jogando o futebol mais lindo da América Latina, da América do Sul, perdão. E o Fluminense tem condições de voltar a isso. O Marcelo tá voltando, o Keno já voltou, o Alexandre não vai voltar, mas é só o Alexandre, o Felipe Melo tá aí, e os outros jogadores estão todos disponíveis. Não, talvez não agora pro jogo do Atlético Mineiro, mas quanto o jogo contra o Sport Cristal, que é o que mais nos interessa, na terça-feira, vai estar todo mundo. É aquilo que eu falei, é você tirar o Alexandre e colocar o Lima. Tira o Alexandre e bota o Lima. Ainda tem outra variação que eu estava pensando esses dias aí, que não sei se vocês acham interessante. Você pode entrar com o Manuel, entrar com o Felipe Melo de primeiro e colocar o André de segundo. O André jogaria no lugar do Alexandre. E o Melo na primeira volância ali. Já teve esse esquema no passado. E foi até bem sucedido. Depois vocês me falam o que vocês acham dessas duas variações. Então, assim, eu venho pro vídeo porque eu quero que vocês entendam isso. Todas as mentiras que eles plantam do Fluminense hoje, as mentiras que eles plantam hoje,
De briga, salário atrasado, que ninguém gosta mais do Diniz, que se perdeu, que ninguém quer jogar mais, estão fazendo corpo mole. Essas mentiras de hoje, elas já são plantadas desde sempre do Fluminense. Desde sempre. Porque é que eu ouvi, tem um rapaz que tem um canal aqui no YouTube que chama Máquina Tricolor, me fugiu o nome dele, me perdoa, Máquina Tricolor, ele sempre me fala isso. Gugu, sabe por quê? Não sei se ele é capitão ou tenente, eu sempre confundo aí as nomenclaturas dele. E ele falou isso uma vez pra mim lá nas Laranjeiras. Gugu, você sabe por que você ama tanto o Fluminense? Ele fala isso pra mim sempre. Eu até gravei um vídeo com ele lá em Buenos Aires, na Argentina, e ele repetiu isso. Gugu, sabe por que você ama o Fluminense? Eu falei, por quê? Porque você sabe da história. Quanto mais a gente sabe da história, quanto mais a gente conhece o Fluminense, mais a gente se apaixona pelo clube. E é por isso, e ele tá certo. Ele tá certo. Quanto mais se fala de história, quanto mais a gente conhece o Fluminense, e não é nem falar de história, é de conhecimento, é de saber quem é o Fluminense e ir desmentindo isso tudo. E deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual que eu... Só terminar o raciocínio. Quanto mais a gente conhece a história, mais a gente ama o Fluminense. Ponto. Ele tá coberto de razão, ele sempre falou isso e essa é a verdade. E o que eu quero dizer pra vocês, sabe por que eu vim aqui, sabe por que eu criei um canal no YouTube? Eu nunca gostei de internet, nunca gostei de nada. Nunca gostei disso, porque na internet, cara, as pessoas muito maldosas, nego te xinga de graça e o cacete, e não é da minha índole isso. Eu fiz o canal pra gente ser amigo, se vocês me conhecerem através do vídeo, a gente se encontrar no Maracanã, tomar uma cerveja, a gente ser amigo pra vida inteira. Só que o maior motivo que eu fiz o canal aqui é para poder informar vocês. Eu tenho esse jeito meio engraçado, divertido, eu uso isso para fazer o torcedor feliz e tudo, mas também para ser um atrativo para vocês me ouvirem nesse tipo de vídeo que eu tô fazendo agora. Tá entendendo? Eu uso também esse lado do humor pra gente brincar, pra gente divertir, pra gente rir tudo, mas pra chamar a atenção e vocês ouvirem o que eu tenho pra falar no sentido de informação, de vocês conhecerem cada vez mais o que é o Fluminense, que é o amor. Eu morro por esse clube, eu morro pelo Fluminense. Eu faço isso a vida inteira, há mais de 40 anos. E eu faço isso sem internet com as pessoas. E com a internet eu tenho um canal direto pra vocês. E eu vou falar uma coisa pra vocês. O que você... Talvez, eu tenho praticamente certeza do que vocês vão ouvir aqui, vocês não ouvem em lugar nenhum. Vocês não ouvem em lugar nenhum. E é pra isso que eu tô aqui, pra desmentir todas essas mentiras. Ah, porque o Vasco tem o primeiro atleta negro. Ah, não, porque isso. Esses dias eu tava falando assim, o Vascaíno enche a boca pra falar. Ah, e tem que encher mesmo, tá certo? Ah, porque quem construiu o São Januário foi erguido, o estádio de São Januário, pelos sócios, pelo povo vascaíno e tudo. Ué, e Laranjeiras foi construído por quem? Pela prefeitura? Dinheiro público? Laranjeiras foi construída também pelo sócio, pelo povo tricolor. Também foi construído. Tem nada diferente. Construiu lá com o povo deles lá, eles têm muito orgulho. Eles repetem isso, massacre. O torcedor do Fluminense talvez pense que a Laranjeira foi construído com dinheiro público, deram dinheiro. Não foi não, filho. O Fluminense sediou 2 Copa América 19 e 22, que era o antigo Campeonato Sul-Americano, com dinheiro nosso. Com dinheiro nosso. Eles que ficaram devendo a gente, o governador, o prefeitura, eles que ficaram devendo a gente. O dinheiro é todo nosso, todo do sócio. Tá entendendo? É por isso que em 1949 o francês Jules Rimet teve nas Laranjeiras e decretou que o Fluminense era a instituição esportiva mais perfeita do mundo. Por quê? Porque o Fluminense fez todas essas benfeitorias para o futebol e para o esporte em geral, como as primeiras medalhas olímpicas nos Jogos de 1920 na Antuérpia, no tiro olímpico. Primeira medalha do Brasil de bronze é do atleta do Fluminense. A primeira medalha de prata é atleta do Fluminense, a Frânio da Costa, Guilherme Paraense, primeira medalha de ouro em equipes e tudo. São todos atletas do Fluminense, o estante de tiro que o Fluminense tinha lá. A Copa América 19, o Campeonato Sul-Americano 19, 22, foi o Fluminense que fez, com dinheiro próprio. Por isso que o Fluminense, o francês Jules Rimet, que é o criador da Copa do Mundo, né? A primeira taça, Jules Rimet, que o Brasil ganhou, foi derretida e tal. Este francês decretou em 1949, disse em visita às Laranjeiras, às vésperas do Mundial de 50, no Brasil, que o Fluminense é a instituição esportiva mais perfeita do mundo. É o motivo da Taça Olímpica também, de 49. O motivo da Taça Olímpica é isso. Tudo que o Fluminense fez, não só para o futebol, bem como para o esporte. Criação de liga, profissionalização do esporte em 1933. O futebol brasileiro foi profissionalizado na rua Álvaro Chaves, número 41, no bairro de Laranjeiras. Fluminense, através de Arnaldo Guilherme. Presidente do Fluminense de 16 a 31, a profissionalização veio em 33, ele foi inclusive presidente da FIFA também, o Arnaldo Guilherme, porque o cara era foda, um cara que
Entendeu? O cara era de organização, o cara à frente do seu tempo e tudo. E foi através das mãos deles que o futebol brasileiro foi profissionalizado em 1933. Ninguém conta essas histórias. Ninguém conta. Ah, não, porque o Fluminense é um clube racista, a gente tem que desmentir. O Fluminense é um clube só de elite, que só tem rico, odeia os pobres. O Fluminense, em 1923, ele fez o primeiro Natal da criança pobre nas Laranjeiras. O Fluminense trouxe esse Natal que tá todo mundo acostumado hoje, que vai o Papai Noel e tudo, não sei o quê, vai no estádio de futebol para dar presente para as crianças. O Fluminense já fazia isso em 1923. A inclusão do pobre desde 1923. O Fluminense já fazia com o dinheiro do sócio, não é dinheiro público, não é dinheiro dos outros, não. O dinheiro do sócio. Presente e roupas, não só presente, roupas para ajudar os pobres. O Fluminense já fazia em 1923. O Fluminense já incluía o pobre em 1923. O Fluminense já incluía o negro em 1910. O primeiro jogador negro do Fluminense em 1910. O Fluminense já incluía as mulheres. O Fluminense, em 1949, em Laranjeiras, teve os Jogos da Primavera. Jogos da Primavera. 600 mulheres. Uma competição só de mulheres. Eram 10 modalidades. 10 modalidades de esportes variados. Só mulheres poderiam participar. O Jornal dos Esportes que promoveu e tudo. E a competição foi toda realizada em Laranjeiras. Então o Fluminense já incluía a mulher desde 1949. Em 1931, a inauguração do Cristo Redentor, teve uma missa no campo das Laranjeiras. A inauguração do Cristo Redentor, para quem não sabe, o Cristo Redentor, ele é de braços abertos para Laranjeiras. De frente para Laranjeiras, de braços abertos. Não vou nem falar para que ele fica de costas, aí vocês pensam um pouquinho. Cristo Redentor é de frente para as Laranjeiras. A primeira missa de inauguração do Cristo Redentor, em 1931, foi em Laranjeiras. A missa foi celebrada em Laranjeiras, todo mundo no campo da Laranjeiras, olhando para o Cristo Redentor. Vocês já ouviram alguém contar essa história? Uma história magnífica, uma história épica. A inauguração do Cristo Redentor, o Fluminense faz parte com as Laranjeiras. Na primeira missa foi em Laranjeiras. Isso que eu falei do Natal da criança pobre em 1923, a inclusão da mulher com os Jogos da Primavera em 1949. Aliás, o jornalista Coelho Neto, pai de Preguinho e Mano, incluiu também a mulher. O termo torcedora surgiu nas Laranjeiras. As mulheres iam ver os jogos de futebol do Fluminense, ficavam torcendo as luvas e os lenços. O jornalista Coelho Neto, reparando aquilo, vendo as mulheres torcendo lenço e luva, torcedora de torcer lenço e torcer luva, de nervoso, vendo o Fluminense jogar. Então a mulher também foi representada ali, foi incluída ali, a mulher, o termo torcedora. Esses dias, num jogo de futebol americano, falaram lá de torcedora. Aonde surgiu o termo torcedora? Cara, inventaram umas 5 mentiras. Todo mundo me avisou, eu fui mandar um monte de mensagem para quem eu conheço na ESPN, que eu tinha gravado podcast, para poder a mensagem chegar e os caras ler no ar e leram no ar. Que o termo torcedora surgiu no Fluminense através do jornalista Coelho Neto. Inclusive, Coelho Neto foi ocupante da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras. Ocupante da cadeira número 2, o Coelho Neto. Então, assim, vem tanta informação na minha cabeça. O Coelho Neto também foi protagonista da primeira invasão de campo que se tem história, que foi no Fla-Flu. O primeiro torcedor também que se tem notícia é Chico Guanabara, né? Nos anos ali de 1910, nesses meados ali de 1910, Chico Guanabara, negro, capoeirista e tricolor. O primeiro torcedor que se tem notícia, Chico Guanabara. Torcedor do Fluminense, com o Fluminense. Vocês estão entendendo? Ninguém quer contar essa história para vocês, todo mundo quer mentir. Como estão mentindo agora, como eles querem acabar com o dinizismo, eles querem soterrar o dinizismo, eles querem inventar que perdeu o vestiário, eles querem inventar que o Fluminense, os jogadores não querem jogar, eles querem inventar salário atrasado, eles querem inventar uma crise atrás da outra pra gente se lascar de vez. Eles já faziam lá atrás isso. Vocês estão entendendo? É isso que eles fazem. O tempo inteiro. Eles querem e não querem deixar o Fluminense sobressair dos demais, o Fluminense ter mais mídia do que os demais, o Fluminense ser mais elogiado do que os demais. Eles só querem esconder. Quando eles criticam que o Diniz está inventando e tudo, beleza. Agora, com a mentira, que é o que eu acabei de citar, todos esses termos que eles querem inventar da mentira e tudo, aí não. Eu não vou me permitir essa porra. É por isso que eu não durmo. É por isso que a minha cabeça ela fica ali, ó. Porque o que eu via lá atrás
do Fluminense em 90, porque o Fluminense deve a Série B em 99. O Botafogo simplesmente ele roubou, se apossou de 3 pontos de um jogo que ele perdeu de 6 do São Paulo. Era pro Botafogo ter caído em 1999. O Botafogo se apossou de 3. Teve um jogo, Botafogo-São Paulo. São Paulo meteu 6 no Botafogo. O famoso caso Sandro Hiroshi. Criaram o caso Sandro Hiroshi, não ficou comprovado. O pessoal fala que é do Gato, que era da idade. Não é do Gato. O que alegaram ali foi a respeito de contrato. Que ele jogou no clube do interior de São Paulo. Eles falaram que não tinha condição de jogo, não tinha condição contratual. E tinha. E eles conseguiram no tapetão, que é o que eles adoram. Desde 86, Vasco e Botafogo adoram tapetão. Né? Aliás, muito, né? 74 também o Vasco... decisão do Campeonato Brasileiro de 74 era para ter sido no Cruzeiro. Eles no tapetão também, quando pegaram um regulamento lá que se o juiz se sentisse ameaçado, poderia mudar o local do jogo. No tapetão eles conseguiram levar o jogo para o Maracanã, porque a melhor campanha era do Cruzeiro, a final do Brasileiro de 74 tinha que ser no Mineirão. Eles no tapetão levaram o jogo para o Maracanã. Ah, mas aí tinha um regulamento. Tapetão, não é isso? Não é isso que vocês falam? Foi dentro de campo que vocês conseguiram? Não é isso que vocês falam? Tem que ser dentro do campo? Quem conseguiu o direito de disputar a final dentro do campo foi o Cruzeiro. Vocês criaram uma história que o árbitro foi ameaçado num determinado jogo e tal, se sentiu ameaçado, e no regulamento tinha essa parte do... Se o árbitro se sentisse ameaçado, vocês meteram o tapetão e jogaram no Maracanã. Eu não vou nem falar do gol impedido que aconteceu lá em 74 do Cruzeiro, que o tema não é esse. Então, assim, é isso que acontece. E eles querem... O Botafogo tomou de 6... catou na justiça os 3 pontos, e quem deve é o Fluminense. O Gama entrou na justiça comum, a nomenclatura do Campeonato Brasileiro não pode ser utilizada em 2000, por isso que o nome é Jean Avelange. Então, assim, a gente é perseguido, mas é desde muito tempo. A nossa história ela é toda perseguida. Eles querem falar que a gente é racista, que a gente é elitista, que a gente é isso, que a gente é aquilo, e a gente tem que ir falando. A gente tem que ir falando, Alfredo Guimarães, primeiro negro, em 23 teve Natal da Criança Pobre. A gente tem que ir desmentindo uma coisa que nunca aconteceu. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? A gente tem que toda hora desmentir algo que a gente não fez. Por isso que é importante saber da história. Por isso que é importante a gente estar informado o tempo todo. E eu tô aqui para isso. Eu não vou aceitar que falem uma vírgula do Fluminense fora do lugar. Eu morro por esse clube. Esse clube é o amor da minha vida. Ninguém vai falar mal do Fluminense perto de mim. Ninguém vai falar mal do Fluminense perto de mim. Porque a gente conhece a história, a gente vive. A gente não é torcedor do Fluminense. A gente vive o Fluminense. Eu vivo o Fluminense há 41 anos. Ninguém vai falar. Porque se falar, eu tenho resposta na ponta da língua de qualquer tema que você fala. A gente vai ter resposta na ponta da língua. A gente sabe o poder desse clube. A gente sabe o pioneirismo desse clube. E eles têm inveja da gente. Eles têm ódio da gente. Porque desde lá de trás, quem foi o pioneiro, quem acreditou, quem bancou esse esporte foi o Fluminense. Desde lá de trás. Né? O símbolo do Fluminense é um cartola justamente por conta disso, de fundação de ligas, de profissionalização de esporte, de pioneirismo em tudo, de organização em tudo. Sem um Fluminense, filho, estaria todo mundo remando, essa é a verdade dos fatos. Sem um Fluminense, é todo mundo em Lagoa Rodrigo de Freitas, entendeu? Colocando o caiaque no rego. A verdade é essa. Por isso que o Fluminense é tão perseguido por todos. Para finalizar, falei meia hora, me perdoe, eu não queria alugar tanto, mas eu precisava desabafar. Eu precisava colocar isso para fora para vocês entenderem o poder que a mídia tem de querer destruir o Fluminense, o poder que a mídia tem de inventar as coisas do Fluminense. A gente precisa estar junto. A gente precisa estar junto. Eu não vou aceitar que esse time do Fernando Diniz, com o Fernando Diniz, ele sucumba, que ele acabe, que não dê nada certo, que ele é mandado embora, desfaça o time. Não. A gente tem condições de ser campeão de algo importante com esse time, com esses atletas e com os reforços. O que a gente vai cobrar é reforço. E bater na tecla do Diniz parar de ser um teimoso do caralho e colocar o time para jogar do jeito que jogava, com os 3 atacantes direitinho, substituir atletas da mesma posição e parar de inventar. E um monte de jogador que a gente sabe que não tem condições, a gente tá aqui na internet para cobrar, para chegar junto e não deixar colocar mais. É isso que a gente vai fazer. A gente vai colocar esse caralho desse trem no trilho, de qualquer jeito, porra. De qualquer jeito. Por isso que tem que trazer já o André com Arias lá para esse jogo contra o Atlético Mineiro, porque a gente precisa de ganhar o jogo do Atlético Mineiro para a gente começar a colocar esse trem no trilho e a gente chegar contra o Sport Cristal bem. Beleza? É isso que eu queria falar com você. Eu queria falar mais 1000 vezes, mas vamos deixar aí para segunda-feira, tem bem ungidos e tal, e a gente vai conversando aí a respeito. Beleza? Esse é com o Guta Maluco. Um beijo pra geral, boa noite. Vamos ver se eu consigo dormir agora.